Como você vê a história do Bitcoin se desenrolando com esse dólar forte? Acredito que já atingimos o fundo do poço. Acho que isso ocorreu hoje. No meu cenário básico, creio que provavelmente chegamos ao ponto mais baixo. Nesta análise de mercado trazemos uma atualização super importante de Raul Pal numa entrevista que ele fez ontem. Ele compartilhou os seus insights mais recentes sobre o que ele acha do mercado Bitcoin. E assim, nesta entrevista da Real Vision, ele discutiu a sua crença de que o Bitcoin provavelmente atingiu o fundo e explicou as razões por detrás da sua perspectiva. Powell também abordou o dólar americano e o seu impacto potencial no mercado, especialmente com apenas alguns dias, uma semana, para o presidente eleito Donald Trump assumir o cargo. Vamos lá mergulhar na sua perspectiva e ouvir o que ele tem para dizer. Quando olhamos para o Bitcoin, podemos ver o faseamento. O faseamento foi eliminado. Mas quando você compara as fases, o que aconteceu foi no dia 4 de janeiro. Tivemos uma correção como a que estamos tendo agora. E então o Bitcoin subiu e quando você combina os dois, obtém um padrão muito semelhante. Então o que temos é isso. E também aqui está o índice de surpresas econômicas e o DXY, que vem caindo. Ele deverá estar, ou DXY, alterar as expectativas de taxa. Juliana acabou de publicar um tweet nesta manhã sobre tudo isso, então está tudo aqui. O corte do Fed pode mudar, porque agora há 25 pontos base no preço. Isso está certo. Como uma recompensa de risco, há uma boa chance de conseguirmos algo. É como se todos os fatores estivessem em jogo, e se o mercado vai farejar isso ou não. Quer dizer, temos mais uma semana até que tenhamos anúncios mais completos de antemão, ou teremos que esperar pela inauguração. Como você enxerga o desenvolvimento da história do Bitcoin com este dólar forte, usando o paralelo de 2017, acredito que atingimos o fundo do poço. Penso que isso ocorreu hoje. Agora, o outro resultado seria o que você me mostrou. Mas meu caso base é que, com paralelo histórico, acho que provavelmente chegamos ao ponto mais baixo. Quer dizer, a ação do preço do Bitcoin foi bastante feia hoje. Vamos aguardar para ver. Não estou tomando nenhuma ação, não estou comprando, vendendo ou fazendo qualquer coisa. Ou o resultado é o seu, que é uma queda mais acentuada por mais tempo, e nesse caso ele espelha totalmente a queda do MTU, ou ele faz o que fez da última vez, ou seja, fixou o preço na primeira parte da queda do MTU e depois se desloca e tende a se mover no resto do ano porque há mais fluxos especulativos no último ano. A liquidez deve entrar. Ninguém está retirando liquidez, exceto o Fed, que é a questão do dólar. E assim, mesmo que o Fed tenha se mantido neutro em relação à liquidez, o dólar se fortaleceu. Portanto, a questão é a liquidez do dólar no sistema, como você mencionou. Ninguém mais está retirando liquidez, todos estão tentando adicionar liquidez, mas o dólar está meio que dominando tudo. No momento, a criptografia é o instrumento de liquidez definitivo. Assim, é importante observar a queda. E eu acredito que hoje já estamos em uma tendência de baixa, mas talvez eu esteja errado. Mas de qualquer forma, se você estiver procurando uma maneira de expressar que o mercado é diferente, porque não se esqueça de que se houver uma desaceleração, as criptomoedas se sairão bem por causa da liquidez. O mercado já está anunciando lateralmente há algum tempo. Portanto, se soubermos que há, 8 trilhões ou 10 trilhões de dívidas para rolar este ano, o mercado de títulos já está com dificuldades. Eles precisam da liquidez. Bem, o resultado provável é que teremos muita liquidez. Trump também aprecia preços elevados de ativos. Portanto, as chances de este ser mais um ano forte para as ações são bastante altas. Provavelmente será volátil, provavelmente mais volátil do que foi no ano passado. Mas acredito que não estou vendo um cenário em que isso não ocorra. Se o governo rolar sua dívida, o que precisa ser feito? E o mesmo vale para os europeus, os chineses e os japoneses. Todos têm a mesma tarefa a cumprir e para isso injetam liquidez. No entanto, minha opinião geral é que este ano será promissor. Acredito que alcançaremos avaliações significativamente mais altas e após rolarmos a dívida, haverá uma tendência de apertar a liquidez, pois as pressões inflacionárias voltaram um pouco. Isso tende a derrubar os mercados. Nós meio que reiniciamos novamente antes de começarmos esse ciclo mais uma vez. Minha hipótese de trabalho é que as avaliações vão se tornar caras neste ciclo. A correção pode não ser tão grande, talvez seja apenas uma queda lateral de 15% ao longo de um ano, algo assim. Mas no próximo ciclo, quando a robótica com inteligência artificial, os carros autônomos, as missões a Marte e tudo isso começarem a acontecer, entraremos em um ciclo de bolha total. Poderemos pensar em como será o mundo depois disso. Portanto, acredito que estamos em um mercado de ouro, pelo menos até o final desta década. Veja bem, o dólar está sendo impulsionado pelos temores em relação ao novo governo de Trump,
E o que significam as tarifas? Isso fez com que o dólar subisse, assim como as taxas. Tudo isso é exatamente a mesma configuração que você e eu já discutimos sobre o dólar e as taxas em 2016 e 2017, com o mesmo conjunto de resultados, tarifas de Trump e as mesmas políticas. Ele fez a mesma coisa. A primeira coisa que Trump fez ao assumir o cargo foi dizer: quero um dólar mais fraco. E ele já mencionou que as taxas estão realmente muito altas, portanto eles não são tolos. Eles também sabem que têm dívidas a serem enroladas e que precisam realizar negociações comerciais. Então, na minha opinião, eles usarão o dólar mais forte como uma cenoura e um bastão, que é a China. Vocês terão que desvalorizar a sua moeda, a menos que queiram jogar conosco. Mas, se fizerem isso, injetaremos liquidez no dólar. Nós injetaremos liquidez no sistema do dólar. Nós vamos baixar o dólar. Nós o reduziremos. Assim, você poderá estimular sua economia, pois os chineses não podem estimular no momento sem correr o risco de romper a paridade do yuan, o que eles não querem. Portanto, acho que tudo isso faz parte das negociações comerciais de Trump. E sabemos que as equipes já estão conversando com os chineses, os europeus e todos os outros. Voltando a Bezant, que eu conheço razoavelmente bem, Scott deixou claro que o dólar está muito forte e que ele gostaria de ter um dólar fraco, petróleo mais barato, dólar fraco. Se querem condições financeiras fáceis para vencer as eleições de meio de mandato, isso é crucial. Ontem o Bitcoin enfrentou uma enorme pressão de venda, caindo abaixo dos 90 mil dólares pela primeira vez em apenas 8 semanas. Isto marcou uma queda de 12,5% nos últimos 7 dias, reduzindo assim o otimismo que os traders estavam sentindo. Apesar do declínio, os dados derivados do Bitcoin indicaram uma perspectiva neutra a pessimista, e isto significa que os grandes participantes do mercado, como baleias e formadores de mercado, não foram significativamente impactados por esta queda. Eles parecem permanecer calmos, sugerindo que a crise pode não estar causando pânico entre estes investidores experientes. Embora os traders menores possam ter sido desencorajados, o comportamento dos participantes maiores do mercado sugere que isto pode ser visto como uma parte de um caminho para valores mais altos. O meu nome é Rui Ludovino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Amanhã cá estarei para mais um vídeo e até lá tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.